Já fazem 2 anos que o jogo global de suspense foi lançado, e dentro desses 2 anos, todas as pessoas que virarem adultas serão transportadas para o mundo de suspense. E os jogadores que vencerem o cenário receberão recompensas, já os que falharem. O 13º cidadão finalmente completou o jogo e ele será recrutado pelo país como um exorcista de nível 1. Um cara comenta que inveja essas pessoas e se pergunta como elas conseguem passar pelas missões em um ambiente tão assustador, enquanto o outro afirma que são pessoas completamente malucas e questiona como poderiam competir contra isso. Uma garota comenta que eles estão com quase 18 anos e só de pensar naquele jogo ela já fica nervosa. Outro cara menciona que o novato completou 3 missões de nível Rank F e vendeu todos os itens por 1 bilhão. A garota lembra que da última vez apenas 20 voltaram vivos, e o único que ganhou a recompensa foi aquele que pegou a missão mais fácil. A professora que estava com eles diz que não precisavam ter medo, pois o governo colocou um mecanismo para que as pessoas que estivessem entrando pela primeira vez não morressem. Porém, mesmo assim, pessoas continuam morrendo. Existem 2 métodos para entrar no jogo: se inscrevendo voluntariamente ou sendo forçado a participar. No primeiro caso, o governo usa um mecanismo de proteção para proteger os usuários, e no segundo caso, não há nenhuma proteção e tanto novatos quanto veteranos são tratados da mesma forma. Gnu fala que quando ele terminar o que tem para fazer, eles vão se inscrever juntos. E seu amigo pergunta se é sobre o desaparecimento dos pais dele. Os pais de Gnu desapareceram de uma forma misteriosa, e ele suspeita que foram forçados a entrar no jogo. No entanto, com a investigação da polícia, não havia nenhuma prova que eles tinham participado. E durante todo o ano, ele parou de estudar para tentar descobrir o que aconteceu com seus pais, mas já faz 1 ano sem nenhuma pista. De repente, o ônibus começa a acelerar e o coração do motorista começa a doer, e ele começa a jorrar sangue pela boca, e o ônibus cai em um rio. Eles removem o ônibus da água, mas só encontram os adultos. Todos os 45 alunos que estavam dentro do ônibus desapareceram. O protagonista acorda em um local que não reconhece, e uma estátua começa a brilhar e uma voz começa a falar. Sejam bem-vindos à primeira vez no espetáculo de Lee Hill. Eu vou dar uma breve explicação das regras para todos vocês. Segundo as regras do Lee Hill Theatre, vocês serão transportados para locais específicos, conforme a profissão atenda às necessidades dos clientes. O cliente é como Deus, não se deve esquecer nenhum detalhe ao atendê-lo, caso contrário, ele pode tirar coisas valiosas. Após a finalização do evento, cada um ganhará recompensas de acordo com as missões concluídas. O local onde eles serão levados é o restaurante Ming Quan. A história deseja boa sorte para todos, e o protagonista finalmente percebe que todos foram forçados a entrar no jogo e serão transportados para um local específico. E ele foi parar em um armazém que estava muito escuro e fedendo. A próxima ordem é conseguir um uniforme dentro de 15 minutos. E a boneca explica que o uniforme é muito importante para a reputação do restaurante e que é essencial ter uma resistência psicológica e habilidades adequadas. E não se deve entrar nos andares superiores do restaurante, pois os clientes de lá são difíceis de lidar e podem acabar comendo lá de fora, resultando em consequências sérias. O prota encontra a roupa de garçom e em seguida abre o painel de informações e se pergunta por que há habilidades e o sistema de níveis, enquanto os painéis de outras pessoas não tinham isso, e assim ele tenta dar uma olhada nas habilidades. Olho do demônio: absorve as emoções negativas do oponente, resultando em recompensas aleatórias. A recompensa varia de acordo com o tamanho da emoção negativa do oponente. Olho do anjo: absorve emoções positivas e transforma em recompensas aleatórias. Olho analítico: concentrando o olhar, é possível especular sobre pensamentos do oponente. O prota na hora entende que se afetar as emoções do cliente, ele pode conseguir recompensas aleatórias, o que seria uma espécie de trapaça particular. Logo em seguida, ele vai para o saguão, e no meio do caminho avista uma colega da mesma turma e tenta falar com ela, mas ela não responde, e ele usa o olho analítico e percebe que ela estava lidando com fantasmas ou algo parecido, e agora sim ele vai para o saguão. Chegando lá, ele encontra 2 amigos, e Liu Jiak diz que os 3 são garçons responsáveis por entregar os cardápios e servir os pratos. O sino toca e finalmente chega a hora de atender os clientes. A porta se abre e o protagonista anuncia que o restaurante está aberto. Os clientes se acomodam e Jiak diz que não é tão assustador quanto pensavam, mas um monstro manda eles saírem do caminho, e um dos amigos aconselha a não arrumar confusão. O protagonista olha para sua tarefa e vê que precisa servir a mesa 4, e se conseguir 3 pedidos com avaliações positivas, ele concluirá a missão. E enquanto isso, Yang foi designado para a mesa 10 e Jiak para a mesa 6. O protagonista vai até a mesa 4 e pergunta ao cliente o que ele gostaria de pedir. O cliente pede cérebro de humano cozido e ele fica assustado, e logo em seguida pede para o cliente aguardar. Enquanto isso, a garota observa o protagonista e se pergunta por que ele não parecer ter medo. E ele vai até a cozinha e fala pro cozinheiro que a mesa 4 quer um cérebro humano cozido. O cozinheiro diz que não tem e ameaça pegar o dele, apontando uma faca pro protagonista. E logo em seguida, o protagonista responde que assim fica difícil, e ele, muito desconfiado, leva o prato que o cliente pediu. E ele decide usar a habilidade de análise e descobre que o cliente não conseguiu suportar até que a namorada
namorada voltasse e morreu de dor, e que pele humana é a coisa que ele mais odeia, pois faz ele lembrar de coisas dolorosas. O protagonista se pergunta o porquê que o chefe colocou fatias de pele humana no prato do cliente e ativa a habilidade de olho analítico no cozinheiro. E ele descobre que o cozinheiro sempre gostava de fazer as coisas pelas costas das pessoas enquanto estava vivo. E depois de ele virar um espírito, ele já adicionou comida que os clientes não gostavam em 5 ocasiões diferentes. E se ele fosse descoberto, ele seria repreendido pelo supervisor. O protagonista vai até o chefe e pergunta se tem algo a mais na comida. O cozinheiro fica furioso por duvidarem dessa culinária e o protagonista pergunta o que aconteceria se ele contasse ao supervisor, ou até talvez ao cliente, já que ele é um nobre senhor respeitável. O chefe diz que ele não tem evidências e o protagonista pergunta quem mais tinha acesso à pele humana. Logo em seguida, o cozinheiro faz outro prato e assim o protagonista volta ao saguão com o pedido do cliente. O olho do demônio é acionado e ele consegue 3 cartas do item Dragão Vermelho. Ele tenta pegar o item e é um absorvente feminino. E é nessas horas que eu me pergunto por que eu tô lendo isso. E ele entrega comida ao cliente e o cliente fica super assustado. E ele pergunta o que aconteceu. E ele se pergunta se o chefe tinha aprontado mais alguma coisa. E enquanto isso, o cliente estava escutando algumas vozes. Ela claramente morreu. Eu, no entanto, continuo esperando por ela. Ela pode vir me procurar. Ele recorda o sabor das lembranças e dá uma gorjeta pro Prota, que finaliza a missão. E para o segundo pedido, ele atenderá a mesa 2. Jack pergunta se ele finalizou o primeiro pedido e ele responde que sim, e que já está indo para a segunda mesa. E pergunta sobre ela. Jack diz que ficou muito nervosa e cometeu alguns erros, mas o cliente não a culpou. E parece que Jack ficou bem assustada. Yang, por outro lado, teve um problema. Quando ele estava servindo a comida, acidentalmente deixou o dedo cair em cima das mãos do cliente e o cliente acabou comendo a mão dele. O Prota pergunta onde está Tang Ming e Jiak fala que não sabe, mas encontrou Liu Ling, que disse que parece ser um trabalhador de limpeza responsável pela área oeste. E o trabalho de limpeza é mais perigoso do que o de garçom. O Prota fala para ela continuar fazendo o que precisa fazer e finaliza os 2 últimos pedidos. Ele comenta de não ficar excessivamente nervoso com os outros e ele não sabe se é algo que apenas acontece com ele e que a maioria das memórias dele de infância são vagas. E ele apenas lembra da irmã e dos pais desaparecidos. E então ele vai pro salão, e chegando lá, Yang estava reclamando que o monstro pegou a mão dele e mandou pra dentro. O Prota já manda ele ser bastante otimista, já que não doeu nada, e Yang pergunta por que ele não faz nada, e Nu responde que é porque, diferente dele, ele é competente para o trabalho. E alguém aparece dando olá a todos e se apresenta como gerente do restaurante. E ele fala que todos tiveram um desempenho bom, ou pelo menos todos sobreviveram. O desempenho do número 3697 foi o melhor, pois recebeu 2 avaliações satisfeitas e uma normal, sendo avaliado como um funcionário excelente do primeiro dia. A recompensa será de 300 moedas fantasmas. O número 3472 recebeu uma avaliação satisfatória e 2 normais, e receberá 100 moedas fantasmas. O número 3992 recebeu 2 avaliações normais e uma negativa, e a recompensa será de 20 moedas fantasmas. Ele fala que todos tiveram um trabalho duro hoje e devem seguir as instruções e ir para o dormitório, e continuar a trabalhar duro no próximo dia, se houver um amanhã. Antes de ir para o dormitório, eles vão comprar algo para comer, e chegando lá existem várias comidas para se comprar, mas quando compram a comida... Além disso, o Prota deu 60 moedas fantasmas e o item custava 30, mas ele só recebeu 20 moedas de troco da máquina. Ele fica furioso e chuta a máquina e ameaça quebrá-la, e a máquina fica furiosa e manda eles saírem dali. Chegando no dormitório, ele pergunta se aquele monstro é o gerente do dormitório, e ele avisa para não sair depois da meia-noite, pois não serão responsáveis. Chegando no corredor, ele fala que acha que tem mais colegas dele lá, já que tem mais de 100 quartos, e chegando no quarto deles, só havia uma cama para os 3. Então, ou a Jiak dormia junto com eles ou dormia no chão. Yang pega um lado da cama para ele e Jiak vai no banheiro lavar as mãos. Porém, não havia água. Enquanto isso, Yang pede um pedaço da gororoba que Nu estava comendo, mas ele diz que não tem o suficiente para os dois. E Yang pergunta se ele não poderia ajudar os outros. E Nu pergunta se fosse ele no lugar, se ele daria um pouco para ele. E logo em seguida ele fala para ter cuidado, pois pode perder a outra mão também. Jiak volta e diz que o banheiro era bem sujo. E Nu fala para eles dormirem cedo para se adaptarem ao local. E o Prota começa a ouvir algum som e alguma coisa encosta nele. E ele se levanta rapidamente. Yang pergunta o que estava acontecendo e ele diz que alguém tocou nele. Jiak acorda e Nu pergunta se foi ela que tocou nele, mas ela diz que estava dormindo. E então, se não foi ela, quem foi? Yang xinga ele por ainda ter esse tipo de fetiche, mas Nu fala que não foi ele. E logo em seguida, Yang pergunta de quem era aquela mão e um monstro os ataca. Logo em seguida, ele sobe em cima do Yang.
Yang, e então Nu dá um chute na barriga dele jogando o fantasma pra longe. E pergunta como que no quarto poderia ter algum fantasma. E ele pergunta se alguém abriu a porta, e Jack fala que deixou a porta um pouco aberta. E Yang logo em seguida xinga ela por ter feito algo tão burro. O fantasma fala que eles não foram muito receptivos com ele, e por conta disso ele irá devorar Yang. E então ele ataca fazendo Yang gritar. E assim Nu ativa o olho analítico e descobre que o fantasma teve a cabeça cortada após tentar agredir uma mulher durante a sua vida. E o modo de contenção dele é com machado manchado de sangue ou o item dragão vermelho. O prota lembra que tem um item dragão vermelho e Yang continua gritando pedindo ajuda. E Nu fala que ele tem um item muito bom pra ele. E logo em seguida Nu ataca o fantasma usando o item dragão vermelho e conseguindo selá-lo. Yang fica assustado com o item que Nu usou e Jack pergunta se realmente era um absorvente. E Yang pergunta onde ele conseguiu aquele absorvente. E logo em seguida pede um absorvente pra Jack, que com vergonha dá um chute nele. No dia seguinte, o gerente do restaurante fala que eles estão com poucas pessoas. E então os três terão que completar 6 pedidos. E só depois poderão descansar. Nu pensa se a falta de pessoas pode ser por demissão ou se foi pelos funcionários terem sido comidos pelos clientes. E realmente parece que a taxa de mortalidade nesse mundo é alta. E então ele vai até o cliente que ele irá atender e o cliente pede costelinhas de agridoce. E o prota se pergunta do porquê um prato normal. E logo em seguida começa a pensar que um espírito não pode comer comida humana. E chegando na cozinha ele pergunta ao chefe se aquilo já tinha acontecido antes. E o chefe fala que aquela era a primeira vez que alguém tinha pedido algo tão normal. E logo em seguida ele leva o pedido, mas decide usar o olho analítico. E descobre que o cliente jogou uma garota pela janela que logo foi resgatada enquanto ele foi queimado vivo pela explosão. E mesmo após a morte, ele lembra que ela fazia costelinhas agridoce para ele comer. E eles beberam um coquetel de tequila no primeiro encontro. E ele não estava comendo a comida, e sim as memórias. E ele vai até a máquina de vendas e pede uma garrafa de tequila. E a máquina fala que são 100 moedas fantasmas. E ele diz que na etiqueta tá falando que são só 50 moedas. E a máquina fala que se ele não for comprar é para ele sair dali. E sem muita escolha ele compra, embora a máquina tenha cobrado mais caro. E logo em seguida ele leva o pedido ao cliente e diz para o cliente experimentar a bebida que trouxe. E o cliente pergunta se é uma sugestão do chefe ou dele, e ele diz que é uma sugestão dele. E assim que o cliente toma a bebida, ele lembra da garota e do primeiro encontro dos dois. E o prota espera ele ter uma reação e o cliente dá 500 moedas fantasma de gorjeta para ele. E quando ele olha o painel de informações, ele vê que ele ganhou um martelo de osso ensanguentado e 3 pontos de espírito fervente. Logo em seguida a porta do restaurante bate e os fantasmas ficam muito assustados e uma mulher entra no restaurante. E esses são os capítulos que tem em português até o momento, então esse vídeo acaba por aqui.